Questão de número 23 ou número 21, se for as edições passadas do Stuart. A lei de Boyle afirma que quando uma amostra de gás é comprimida a uma temperatura constante, o produto da pressão pelo volume permanece constante. Então, o produto, a multiplicação entre a pressão e o volume, será constante. Pessoal, comprimir é diminuir o volume, tá? Então, eu tenho aqui um sistema com um dado volume, e aí ocorre a diminuição desse volume. Há um aumento de pressão dentro do sistema quando ocorre a compressão. Encontre a taxa de variação do volume em relação à pressão. Tudo bem, vamos encontrar. Mas para isso, a minha variável volume precisaria estar isolada. Afinal, eu não tenho ainda uma função que mostre o volume variando com a pressão. Eu tenho aqui uma constante que é produto da multiplicação dessas grandezas. Então, vamos isolar o V. Ficaria V, essa aqui é a letra A, V igual a constante sobre P. Tudo bem? Eu só passei o P dividindo. Ok, agora sim eu posso derivar e encontrar minha taxa de variação. Ela será V' igual, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar aqui, ó. E isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Só desmembrei. Só que para derivar em relação a P, ou seja, o que é o meu V'? O meu V' é a variação de V em função de P. Derivar em função da pressão. Eu preciso subir essa minha pressão aqui para o numerador. A questão de frações inversas é a seguinte, caso você não recorde. Esse aqui é o inverso disso aqui. Tá? Isso é a fração inversa. Tudo bem? Só que aí, como é dividido por 1 aqui, a gente acaba não representando às vezes. Mas saiba que o inverso de 1 sobre P é P sobre 1, ou P. Então, vamos fazer o seguinte, V' é igual a C vezes P. Porém, toda vez que eu inverto uma fração, o seu expoente, o expoente do denominador, ele muda de sinal. Então, aqui é como se tivesse 1, não aparece, mas como se tivesse 1. E ele está positivo, então ele vai mudar aqui para negativo. Beleza? Agora, derivando em relação a P. V' é igual, esse menos 1 vem para frente, fica C menos 1 sobre P, menos 1, né? Que essa é a regra de derivação. Então, fica menos 1, menos 2. V' igual, vou trazer esse menos 1 para frente, menos 1 vezes C, menos C. Vezes o P, agora é o seguinte, qual que é o inverso do P? Não é 1 sobre P? A gente viu aqui, ó. O inverso do P é 1 sobre P. Por que eu quero inverso? Porque eu quero tirar esse sinal. E eu falei para você que toda vez que eu inverto uma fração, eu posso mudar o sinal do seu expoente. Então, aqui estava negativo, fica aqui embaixo positivo. Pronto. Eu tenho aqui, então, a minha taxa de variação. Menos C sobre P ao quadrado. Beleza? Letra B. Uma amostra de gás está em um recipiente a baixa pressão e é regularmente comprimida a temperatura constante por 10 minutos. O volume decresce mais rapidamente no início ou no final. Olha só, pessoal, é melhor entender essa questão avaliando o gráfico da lei de Boyle. Então, eu tenho aqui a pressão variando em relação ao volume. Isso aqui é uma função, isso aqui é um gráfico de uma isotérmica, porque aqui a temperatura é constante. Só que nesse gráfico aqui, não é um gráfico de compressão, mas sim de expansão. Porque, veja, eu estou diminuindo aqui a pressão e o meu volume está aumentando. Eu não encontrei um gráfico de compreensão para a lei de Boyle. Então, por isso, a gente vai ter que ser criativo aqui e tentar analisar esse gráfico ao contrário. Então, olha só aqui comigo. É como se eu olhasse agora, a partir de V. O V vai diminuir, porque está comprimindo, eu quero analisar a compressão. E o meu P vai aumentar. Olha só, vou pegar esse ponto e esse aqui. Percebe que há uma variação bem grande do V de 8 para 4. Diminuiu bastante. E o meu P tem uma variação não tão grande quanto a variação de V, mas aumentou. Lembre-se, a compressão, o volume diminui e a pressão aumenta. Então, aqui a gente está observando isso. Claro, é como se a gente estivesse olhando, lendo o gráfico de trás para frente. Então, a pressão aí aumenta. Só que percebe que há uma variação muito grande nesse início.
É como se a gente pudesse dizer que realmente o volume ele decresce mais rapidamente no início. E aí vai chegar um tempo aqui que esse meu volume ele vai ter uma taxa de variação bem mais estável, ele vai variar pouco. Tudo bem? Então a gente pode dizer que ao final dos 10 minutos a gente tem, na verdade, o volume decrescendo bem lentamente. E a letra C, ele pede para demonstrar que a compressibilidade isotérmica é dada por beta igual a 1 sobre P. E realmente no livro texto a gente tem uma exemplificação de como relacionar com compressibilidade. Mas eu preciso demonstrar que essa minha compressibilidade é 1 sobre P. Lá no exemplo 5, ele diz que a compressibilidade é dada por menos 1 sobre V dividido pela variação de V em relação à pressão. Isso aqui a gente já conhece, né, pessoal? Lá na letra A, a gente viu que dV dP é igual a menos C dividido por P ao quadrado. É aquele nosso velhinho, certo? Então, isso aqui eu vou substituir lá. Então, eu terei beta igual a menos 1 sobre V, que é igual a menos C P ao quadrado. Essa multiplicação aqui vai me dar um valor positivo, então vou ter C sobre P ao quadrado V, beleza? Eu vou só reescrever de outro modo. Isso aqui também pode ser dito assim, C PV vezes 1 sobre P. Se eu multiplicar essas duas frações, eu vou chegar exatamente aqui. Então, eu só desmembrei. Pessoal, mas quem que é o meu PV? PV é igual a C. Então, eu vou ter o beta igual a C dividido para C, 1. Então, 1 vezes 1 sobre P, a minha compressibilidade vai ser realmente dada por 1 sobre P. Pronto. Provado e demonstrado aquilo que ele nos pede.